Quem lembra? A gente conversou um pouco sobre isso e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a vida no Espírito. Queridos, porque nós precisamos buscar viver no Espírito a cada dia para conseguir permanecer na caminhada de fé. Pois viver na carne, nós corremos um risco de estar servindo dois deuses. E em todo lugar que a gente for, queridos, quando nós começamos a olhar para o lado da nossa carne, nós estamos sim servindo dois deuses. Por isso nós precisamos olhar assim e falar: Espírito Santo, toma-me, enche-me. Porque toda vez que eu olho para a minha carne quer fazer o quê? Sempre vai querer fazer as coisas que nós não devemos fazer. E é sempre assim. Quando eu olho para a minha carne, queridos, eu não estou cumprindo o meu propósito aqui na terra. Por quê? Porque o nosso propósito, queridos, é levar o evangelho para todas as pessoas, sim ou não? E quando eu estou na carne, eu levo o evangelho para todas as pessoas? Não. Por isso nós precisamos ter uma vida no Espírito. Hebreus 10, 38 nos fala, 38 e 39. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Queridos, nós não somos os que se afastam. Amém? Não somos aqueles que retrocedem na caminhada. Nós não podemos ser isso. Por quê? Porque tem pessoas, queridos, que estão esperando nós. Tem pessoas que nos esperam nós falar alguma coisa, nós estar junto com ela. Mas como eu estou andando pela minha carne, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou retroceder. E o autor Hebreus é claro sobre isso. Nós não somos aqueles que se afastam para a sua própria destruição, queridos. Isso quer dizer o quê? Se eu me afastei, vai acontecer destruição. Alguém aqui já se desviou alguma vez? Sim ou não? Eu já me desviei, queridos, uma vez. E o que aconteceu? Destruição. Por quê? Porque nós retrocedemos nas coisas que Deus tem para nós. E às vezes nós colocamos a culpa em Deus ainda sobre isso. Muitas das vezes nós retrocedemos e colocamos a culpa em Deus, porque Deus não está falando muito conosco. O Espírito Santo é Deus presente em nossas vidas. Viver no Espírito é negar a carne, a vontade pessoal e deixar Cristo viver em nossas vidas. Isso é viver no Espírito. É nos negarmos. E todos os dias. E falar assim: Senhor, o Senhor é o dono. Espírito Santo, enche-me. Enche-me e me conduz. Você já conseguiu chegar até onde você está hoje, sozinho? Sim ou não? E por que muitas vezes nós temos as nossas boas ideias? De tentar chegar em lugares sozinhos. E sempre tem, né? Sempre tem. Por mais que quando a gente se afastou, houve destruição, tudo, mas a gente sempre vai olhar e falar assim: acho que eu consigo fazer sozinho. Se até onde nós chegamos, nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos do Consolador. Quando você está lá chorando no teu canto, quem fala com você? Quem ministra o teu coração? E às vezes nós não entendemos as coisas que Deus fala conosco. Não entendemos o que o Espírito Santo está falando conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, queridos. E realmente Ele tem estado conosco através do seu Espírito. Ele estaria conosco todos os dias. Amém?
Você tem vivido todos os dias com o Senhor? 24 horas? Ele falou que Ele não nos abandonaria. Já nós, talvez nós não podemos falar o mesmo. Porque talvez em momentos da nossa vida a gente abandona Jesus. A gente abandona o Espírito Santo. Principalmente em tomadas de decisões. Principalmente. Eu acho que é isso mesmo, eu vou fazer isso. E está tudo certo. Quem que é o nosso Consolador? Quem que prometeu estar conosco? Quem que nos incentiva a caminhar? Quem? Talvez, queridos, a gente não perceba isso. Que nem quando o pastor veio falar assim conosco, assim, vai ter uma transição e tal. Beleza. Como que eu fiquei assim no momento? Cara, tem muita gente melhor. Tem muita gente melhor. E não é algo assim, queridos, que você fala assim, não, comigo não acontece. Talvez seja até no teu emprego. Tem muita gente melhor. E aí, queridos, eu comecei a falar assim para o Senhor, Senhor, então você me confirma. Se é isso, você me confirma. Começamos a orar com a Su, e você vai confirmando, vai confirmando. A primeira, a gente começou a orar, a gente foi numa reunião de pastores. Chegamos numa reunião de pastores, vamos liberar a palavra sobre a vida dos pastores. A primeira palavra que a gente recebeu, a pessoa olhou e falou assim, tempo integral. Aquilo foi um choque. Depois foi indo, outras palavras. No mesmo sentido, no mesmo sentido, no mesmo sentido, no mesmo sentido. O que vem a ser isso? Quem fala com as pessoas para vir falar conosco? Ele prometeu estar conosco 24 horas. E mesmo ele falando com o irmão, por irmão falar comigo, ele está comigo. Vocês estão me entendendo? Nós orávamos sobre tudo isso. E ele falava, Senhor, e agora? Sempre quando nós tínhamos alguma coisa assim menos, Senhor, e agora? A gente recebia uma palavra. Toda vez, queridos. Toda vez a gente recebia uma palavra. Em Mateus 28, 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhe dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Teve uma vez, queridos, que eu falei para vocês, eu me emociono um pouco. Teve uma vez que o Espírito Santo me lembrou desse versículo. Nós passando por alguns desafios assim. Já contei para alguns isso. E era o dia ali do meu aniversário. Cheguei para a Su e falei, vamos fazer uma nega maluca aí, pra gente cantar parabéns. Pelo menos nem que seja com uma vela dessas branquinha mesmo, que acende ali quando falta luz. E a Su olha para mim e fala assim, a gente tem 2 ovos e um pouquinho de Nescau. Isso era um sábado. Se nós fazer a nega maluca, amanhã as crianças elas não têm a mistura. E também a Helena ainda tomava o seu Nescauzinho. E também a Helena não tem o mamá. Queria dizer aquilo me... Falei, cara, não é possível. Não é possível. Estou servindo. Estou na igreja. As coisas estão acontecendo e... Por que isso, Senhor? Por que isso? E comecei.
Passamos o domingo ali. Na segunda-feira, a mãe me liga. Na segunda-feira a mãe me liga e fala assim, ó, vem aqui em casa que tem umas coisas para você. Deixaram aqui. E só que assim, ó, vem sozinho, porque não vai caber dentro do carro as coisas, se você vir com mais alguém. E eu fui. Cheguei lá, queridos. Ali tinha carne, tinha todas as coisas das compras. Tinha uma caixa de chocolate e salgadinho, tudo para as crianças. Queridos, fazia tempo que eu não conseguia comprar assim um chocolate, um salgadinho para minhas crianças. E veio aquela caixa de coisas. Nós começamos a guardar essas coisas ali, no armário. E começamos a olhar para tudo aquilo. E nem quando nós tínhamos ali as condições de fazer a compra, nós enchíamos o armário daquela maneira. E nisso me veio assim, ó, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Não importa o que você esteja passando. Ele está conosco até o fim dos tempos. E muitas vezes nós começamos a negar o Espírito Santo. Queridos, confesso para vocês que quando a Su me falou aquilo, me quebrou. Me quebrou mesmo. Porque eu comecei a julgar, eu comecei a falar, cara, eu estou fazendo tudo certo, o que está acontecendo? E talvez, queridos, por conta de uma palavra, às vezes uma coisinha, nós começamos a julgar, começamos a falar. E quando me veio aquela voz assim, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando nós julgamos, queridos, nós nos enchemos de nós mesmos. Nós não deixamos o Espírito tomar conta da nossa vida. Nós começamos a encher de nós mesmos. E nós precisamos, queridos, aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar mesmo, falar assim, eu não quero mais ser eu mesmo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso viver isso. Olha o que Filipenses 2, do 6 ao 7 nos fala. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus podia bater no peito e dizer, eu sou o cara. Não podia? O que ele faz? Ele se esvazia dele mesmo. E fala assim, diante do Senhor eu não sou ninguém. E não é só isso, queridos, talvez diante de pessoas. Talvez nós queremos estar sempre na prateleira de cima, porque nós não conseguimos nos esvaziar de nós mesmos. E nós não conseguimos nos encher do que o Espírito Santo tem para nós. E nós sempre vamos olhar que forma, qual a forma que a gente vai olhar? A gente vai olhar por cima das coisas. A gente não vai conseguir olhar na mesma direção que as pessoas estão olhando. Porque eu não me esvazio de mim mesmo. Vocês já pensaram, queridos, se Jesus fala assim, ó, eu sou o cara e eu não quero saber disso aí. Vocês já pensaram nisso? Eu não quero saber. Vai morrer todo mundo. E eu vou ficar de boa, eu não vou morrer. Sabe, queridos, e muitas das vezes, esse é o pensamento que nós temos. Que morra todo mundo, eu não morrendo. E quando nós pensamos dessa forma é porque nós estamos cheios de nós mesmos.
e não do Espírito. Queridos, e o maior exemplo da vida no Espírito é a pessoa do Senhor Jesus. Contudo, Ele se esvaziou de si mesmo, e ao contrário de muitos de nós, que quando mais pensamos ser espirituais, mais estamos cheios de nós mesmos. Não estou falando nada contra, queridos. Mas sabe quando você está naquele linguajar assim do crente? Sabe? Sim ou não? Que parece que você é o Deus na terra. Você é o Deus na terra. Mas por dentro, queridos, eu estou cheio de eu mesmo. Por dentro eu estou cheio das minhas coisas. E eu não consigo viver no Espírito. Eu não consigo viver o que o Espírito Santo quer que eu faça. Eu não sei vocês, mas eu tive uma passagem assim por isso. De falar assim, agora eu estou andando com o pastor, sou lá líder de jovens, tal. E foi impressionante, queridos. Quando eu quis dar veio uma palavra e me quebrou, cara. Me quebrou. Esvazie-se de si mesmo. Por quê? Por que eu tenho que me esvaziar de mim mesmo? Se você olhar para dentro de você, quando eu olho para dentro de mim, sai alguma coisa boa? Sim ou não? Se eu me olho como figura humana para dentro de mim, sai alguma coisa boa? Não, queridos. Não sai nada de bom. Por quê? Porque o meu pensamento é esse, eu vou pensar em mim e o resto que se exploda. Quando nós estamos cheios do Espírito, queridos, nós mudamos a nossa visão. Nós mudamos o nosso olhar sobre o povo. Como o Ruideu falou aqui aquele dia, com aquele papelzinho vermelho lá nos olhos, nós vamos olhar as pessoas como o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus cobriu todo mundo, não cobriu só você. A salvação é para todos. Não é só para mim. E enquanto eu não entendo que a salvação é para todos, não é só para mim, eu vivo só para mim mesmo. E eu não vivo no Espírito. Estar cheio do Espírito de Deus é uma experiência pessoal. E para isso é preciso enfatizar-se que de si mesmo, queridos, esvaziar-se de si mesmo. Porque não há como estar cheio de si e ao mesmo tempo cheio de Deus. Para nós entender isso, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque as duas coisas não combinam. Porque se nós falar assim, vamos colocar um projeto aí, temos um projeto na nossa mão. Colocamos para Deus esse projeto, certo? Vamos fazer uma reunião e vamos colocar esse projeto para Deus. Colocamos ali na frente dos irmãos. Quando é amanhã, eu estou fazendo na força do meu braço esse projeto. Vai dar certo? Por quê? Porque aqui eu estou colocando para Deus e aqui eu já estou fazendo o meu eu. Nunca vai dar certo. Porque os dois juntos não combinam. Eu me esvazio do meu eu para que o Espírito Santo tome conta e as coisas sejam conduzidas da forma que Ele quer. E quer ver como o Espírito Santo já conduziu da forma que Ele quer algumas partes da sua vida? Teve coisas que você não queria fazer e teve que fazer? Quando Deus fala? Sim ou não? Para você isso foi bom fazer?
Não é nem um pouco. Porque as nossas vontades é ficar no comodismo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele tira nós do comodismo. A nossa vontade, queridos, é ficar em casa cômodo com as coisas. Mas quando nós estamos dando a liberdade para o Espírito Santo agir sobre a nossa vida, Ele começa a tirar nós do comodismo. E começa a colocar nós, talvez, em lugares que nós nem sonhamos em estar. Ou talvez aquilo comece a te fazer mal. Por quê? Porque ainda nós não entendemos que é o Espírito Santo que está colocando você ali. É o Espírito Santo que está fazendo aquilo. E quando você menos espera, você está fazendo, mas cheio de mimimi. Ah, mas não poderia ser com o Thiago isso, teria que ser comigo. Quando eu passei essa situação que eu contei para vocês, queridos, eu comecei a colocar isso para Deus. Cara, por que comigo? Por que comigo? Até onde chegou uma pessoa e falou assim para mim, ó, todos os desafios que você está passando sobre a tua vida, é porque Deus está dando autoridade sobre a tua vida. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Chega disso. Eu falei, é isso. Atos 4, do 31 ao 33. Queridos, aqui no contexto de Atos 4, aqui, queridos, é onde os apóstolos ali, Pedro e João, eles estão pregando ali do Evangelho. Eles estão falando para toda a galera e daí como que eu posso dizer? As autoridades ali, de onde eles estavam, não gostaram disso. E prenderam eles. Quando eles vão para a prisão, queridos, o que eles poderiam ter feito? Chegado ali e falado assim, Senhor, por que você fez isso? E começar a reclamar, não? Qual que era a nossa natureza se isso acontece com nós? Poderia ter prendido o Thiago, porque eu... Hoje eu vou pegar no pé do Thiago. E esse é um contexto, queridos, onde depois ali, eles se unem em oração. E eles começam a ser cheios ali do Espírito Santo. Por quê? Porque eles deixam de viver para eles mesmos. E eles convidam o Espírito Santo para estar com eles. Atos 4, 31 ao 32. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles haviam a grande graça. Queridos, todos ali se esvaziaram de si mesmo. Sim ou não? E o que acontece com isso? Nisso ali, queridos, há um estouro, onde o Espírito Santo toma eles, e eles começam a pregar para todo mundo, sem medo nenhum. E aí é um ponto onde eu quero chegar. Você tem medo de pregar o Evangelho? Sim ou não? Você tem medo de falar de Jesus? Sim ou não? Se você olhar assim e falar, cara, eu tenho um receio de falar de Jesus, você está vivendo para si mesmo. Você não tem vivido cheios do Espírito. Porque a palavra em Atos fala que enquanto eles se esvaziarem de si mesmo, o Espírito Santo toma aquilo e eles começam a falar com o povo e falar com autoridade sobre o povo. Então cada vez que nós olhamos e falamos assim, eu tenho medo de evangelizar, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo, eu estou vivendo para mim mesmo. Por quê? Porque eu não quero que a minha imagem fique queimada com meus amigos, no meu trabalho, aonde eu passe, para falar assim, lá vem o crentinho. E nós esquecemos que
se nós sofremos com Jesus, no final vai haver glória. Então isso quer dizer que nós não estamos caminhando para a glória? Você acha que nós estamos caminhando para a glória? Sim ou não? Se nós estamos caminhando para a glória, queridos, nós nos esvaziamos de nós mesmos e enchemos-nos do Espírito e abrimos a nossa boca para todo esse povo, sem medo nenhum do que vão falar, do que vai acontecer. É importante ter um relacionamento com Deus, falar, orar, meditar, ler, louvar, ouvir, entender e sentir o que o Senhor fala às nossas vidas, usando a nossa consciência, a Bíblia, as pessoas, os dons. É uma forma, e uma forma que você quiser falar, queridos, que Deus fale com você. Talvez Deus fala com você em sonhos, talvez Deus fala com você no banheiro, talvez Deus fala com você, sei lá, tirando leite. Talvez Deus fale. Deus fala lá com nós apertando um parafuso, torrando um café. Mas talvez nós não estamos sensíveis para ouvir o que Ele está falando. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós. Nós estamos cheios de nós e não conseguimos escutar o que o Senhor tem para falar com a gente. O Consolador, Ele veio para convencer o mundo do pecado e do juízo. A obra do Espírito Santo é transformar o pecador em salvo. Quem aqui é salvo? Amém? Se nós falamos assim com toda a autoridade, queridos, nós somos salvos. Nós precisamos viver no Espírito. Por quê? Porque nós já somos salvos. Você está cheio das suas opiniões ou você está cheio do Espírito? Como você está? Cheio das suas opiniões ou cheio do Espírito? E nós precisamos encher-se de Deus, queridos. Olha o que Efésios 5,18 nos fala. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Cheios do Espírito. O Espírito de Deus é santo e santificador, queridos. Portanto que nós precisamos viver a vida no Espírito e ser guiadas por Deus em todo o tempo. Viver no Espírito não nos leva a uma vida só espiritual, mas nos conduz a uma plenitude cristã nos relacionamentos com o nosso próximo e com o mundo, principalmente levando-nos a desejar para as outras pessoas esse viver no Espírito. Principalmente. Nós vamos poder olhar para os nossos irmãos e falar assim: eu quero que você viva no Espírito. Eu quero que você viva o que eu estou vivendo. Não quero mais que você viva o que você estava vivendo ou o que eu vivi. Agora eu quero te incentivar a você ser cheio do Espírito Santo. Você deixar das suas coisas. Vamos ver o que Deus tem para você. Nós precisamos incentivar as outras pessoas quando nós somos cheios de Deus. É isso que acontece, queridos. Deus mandou o seu Espírito para todos que creem como uma bênção sem acepção de pessoas, bastando querer. Precisa nós fazer esforço para o Espírito Santo habitar em nós? Sim ou não? Não. Basta eu querer. Senhor, eu quero que o seu Consolador faça parte da minha vida. Eu aprendi assim, queridos, me regrei bastante nisso. Abro os meus olhos, falo: Senhor, que o seu Consolador faça parte do meu dia, do meu caminhar, do meu respirar,
todas as coisas que forem acontecer durante o dia, que seja o Senhor na frente. Que o seu Espírito Santo esteja na frente. Fala comigo. Por quê? Porque eu estou dando autoridade, queridos. Tudo é teu. Se eu levanto achando que tudo é meu, eu vou querer mandar em todo mundo. Sim ou não? E o que falarem comigo eu já vou ficar bravo. Não sei se vocês lembram um culto que eu falei sobre acordar as minhas crianças. Que eu acordava o Vinícius meio no grito e tal, e abria tudo. Queridos, hoje é diferente. Hoje eu tenho que chamar mais vezes, porque ele não escuta às vezes o que eu falo. Fazendo essas coisas, queridos, nós damos autoridade para o Espírito Santo ministrar a nossa vida. Reconhecemos nossos erros, esvaziamos de nós mesmos, falamos: Senhor, é o Senhor sobre a nossa vida. Olha o que João 1,12 nos fala. Mas a todos que creram nele e acreditaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você é filho. E você tem um monte de irmão aí, espalhado. Sabe aquela pessoa assim que você não gosta? Já veio na tua cabeça, né? Pessoa que você não gosta. Deixa eu te dar uma boa notícia. Ele é teu irmão. E você vai precisar se esvaziar de você e se encher do Espírito e buscar essa pessoa. Por mais que você faça as caras e bocas, talvez, dá aquela pensada, mas nós somos filhos, não somos? Cristo morreu por quem? Só por mim? Por todos, né? Nós vamos ter que ir atrás. Não sei se é um perdão, não sei se é um chamado de volta, mas ele é seu irmão. Queridos, nós somos filhos de Deus e temos acesso direto a Deus e ao seu poder. Nós não precisamos de intermediários. Como assim intermediários? Talvez nós começamos a colocar amuletos assim na nossa conversa com Deus, para nós ser cheios do Espírito. Nós começamos a colocar amuletos. Falar assim: nossa, eu preciso estar sentado assim, numa mesa, com o meu caderno assim, ou a minha Bíblia assim, porque se eu virar um pouquinho o meu caderno, Deus já não fala comigo, e eu já não sou alimentado da palavra. Ou eu tenho que ir lá, porque se a minha irmã falar comigo, se a Su falar comigo, é porque é de Deus. E eu chego no local e a Su não fala comigo, mas vem a Sandy e fala. Não é de Deus, porque não foi a Su, foi a Sandy. Sim ou não? Nós começamos a colocar amuletos quando Deus quer falar com a gente. E não é assim que funciona, queridos. E além disso, desse nosso irmão, nós vamos precisar começar a semear na vida dele. Sim ou não? Para nós começar a mostrar que nós somos cheios do Espírito para ele. Para ele começar a olhar Jesus sobre a nossa vida e querer ser igual. Vamos para o Reginaldo. O Reginaldo não faz a sua plantação? Faz lá, vai lá com o trator, né, Reginaldo? Primeiro prepara a terra, vai indo, depois faz a plantação e depois tem a colheita. Não tem? Mais ou menos isso, Reginaldo? Se eu me falasse em carro, eu ia, mas está no caminho? Já podemos até pensar em agronomia. Mas, queridos, é simples. O Reginaldo vai lá, vira a terra. O processo, ele é simples, não é?
tem os estudos lá da semente, tudo que se torna um pouco mais difícil, mas os processos que tem que fazer, eles são simples para nós entender. Ara a terra, planta, espera o tempo certo e colhe. E nós sabemos que o Reginaldo é um agricultor por quê? Por quê? Porque ele planta e ele colhe. E na nossa vida com Deus, queridos, nós podemos medir assim: se eu estou cheio de mim mesmo, eu estou plantando e estou colhendo? Se eu estou cheio do Espírito, eu começo a plantar e eu começo a colher. Então, se nós queremos saber, queridos, se nós estamos cheios do Espírito, é só nós olhar para a nossa lavoura. O que eu estou plantando e o que eu estou colhendo. Se eu realmente quero saber de mim mesmo, se eu conseguir me esvaziar e ficar cheio do Espírito, eu olho para a minha lavoura. Como está a minha lavoura? Eu tenho colhido? Queridos, e talvez você olhe e fale assim: mas eu não tenho o dom de plantar. Qual que é o dom de plantar? É o falar, não? E o que a gente falou na semana passada? Quais são os dons? Falar e ajudar. Então você pode muito bem plantar e colher. Você pode muito bem se esvaziar de si mesmo e se encher do Espírito Santo e olhar para a tua lavoura e falar assim: cara, eu estou plantando, eu estou investindo e eu sei que eu vou colher. E não talvez ficar nessa, eu não posso, eu não sei. Olha o que Mateus 7, 19 e 20 nos fala. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Queridos, Deus ele está nos identificando, a nossa pessoa, pelo que nós temos plantado e pelo que nós temos colhido. E não adianta nós querer correr disso. Você deseja ser cheio da presença do Espírito Santo? Sim ou não? Esvazie-se de si mesmo. A partir do momento que você esvaziar-se de si mesmo, você será tomado pelo Espírito Santo. Deixe o Senhor preencher a sua vida até você transbordar e começar esse transbordar, pegar em outras pessoas, para que pessoas sejam restauradas, para que pessoas sejam libertas. Queridos, viver a vida no Espírito é viver com Deus, e viver com Deus é muito bom, e por isso precisamos chegar ao conhecimento desta boa notícia, queridos, que viver com o Senhor é maravilhoso. É muito bom poder viver com o Senhor. Não interessa, querido, não interessa o que aconteça. Viver com Deus é maravilhoso. Não interessa se você não vai ter uma nega maluca no teu aniversário. Viver com Deus é maravilhoso. Ele sabe tudo o que precisamos. E Ele não vai dar nada além do que você precisa. Mas nós continuamos nisso, achando que Ele deve nos dar muita coisa. Ele não nos deve nada. Não nos deve nada.
E nós precisamos começar a anunciar as boas novas. Nós precisamos começar a anunciar o que Jesus fez nas nossas vidas. E nisso nós esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos do Espírito. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?